e MentorCast, o podcast da maior plataforma de mentores do Brasil. Aqui o papo é sobre empreendedorismo e carreira com quem está nas trincheiras dos maiores negócios do país e do mundo. Esse podcast é um oferecimento de Connect Think, integrações e automação de processos. Fala pessoal, tudo bem? Estou recebendo duas feras aqui hoje na MentorCast. Me chamo Vinícius Silvestrini, sou co-host aqui da MentorCast. E hoje trago uma novidade como co-host comigo, que é o Wagner Rocha, e um convidado para lá de especial, que é o Louis von Holleben. Os dois são mentores aqui da nossa comunidade da Inmentor, ajudam diversos empreendedores, diversos colaboradores ali a se aperfeiçoarem, né? O Louis na área de CS, o Wagner na área de RH. E vou pedir para o Wagner se apresentar um pouquinho para vocês, já que ele vai estar aqui com a gente, às vezes, né, como co-host no nosso podcast, nessa nova versão que a gente está trazendo. E o Wagner, galera, tem simplesmente 18 anos de experiência, dando um spoiler aqui para vocês, 18 anos de experiência na área de RH. Bom tempinho aí, né, Wagner? Tem muita coisa para compartilhar. Atualmente ele é Talent Acquisition na Netflix e ele vai contar um pouquinho aí da trajetória e se apresentar para vocês. Bom, Vini, isso aí. Obrigado. Bom, eu sou o Wagner, né? Então, trabalho aí, como você disse, 18 anos aí trabalhando em recursos humanos. Trabalhei um bom tempo aí em indústria, né? Então, trabalhei em bem de consumo, trabalhei com petróleo, trabalhei em indústria de embalagem também, né? Sempre RH. Então, comecei ali como TA, depois fui business partner, e aí, agora desde 2021, estou trabalhando num segmento completamente diferente, assim, que eu tinha trabalhado até então, né? Estou trabalhando com entretenimento, né? Então, você mesmo citou a Netflix lá como Talent Acquisition. Sou responsável aí em recrutamento das posições aí de core, que a gente chama, né? México, Argentina, Colômbia e Brasil. Então, vamos aqui. Boa, fantástico. E a ideia é o Wagner ajudar a gente nesse papo, né, conduzir esse papo com a fera, que é o Louis. O Louis tem uma trajetória incrível em CS, além de tudo, produz muito conteúdo. Depois o Louis vai deixar ali o link do podcast dele, do blog. Então, produz muito conteúdo de muito valor para a comunidade de startups e de negócios do Brasil. E a ideia é trazer essa experiência do Wagner como RH para ajudar a gente a desbravar isso, entender ali essa trajetória do Louis também, né, ao longo da vida. Louis, para a gente começar, para você se apresentar aqui, conta um pouquinho, cara, da sua trajetória, quem é o Louis, onde você está hoje, então dá um overview para a galera. Perfeito, gente. Então, muito prazer, Vinícius e Wagner, obrigado pelo convite aí. Sempre uma honra estar participando do que for, né, com a Inmentor, mentorias em que a gente mais aprende do que ensina, na verdade. Acho fantástico fazer parte dessa comunidade da Inmentor em si. Mas, como vocês bem falaram, né, hoje eu trabalho na Birdie. Birdie é um software de inteligência artificial, trabalho estruturando Customer Success. Tenho um blog, lui-blog.com, simples assim, né? Lui, como a galera brinca, Luiz sem S, então é fácil de achar. lui-blog.com. Tem um post sobre startups. Eu acredito que toda a ideia, todo o aprendizado que eu tenho, eu traduzo ele em post para não perder ele. Assim que eu comecei o blog, sabe? Para não perder esse aprendizado de vista, e acabou hoje tendo mais de 300 posts ali, a maioria deles pequenininhos, né? Só para realmente, 3 parágrafos, tá, essa é a ideia aqui, e eu deixo publicado. Também tem um podcast de CS, como vocês bem falaram, onde eu respondo perguntas da galera sobre Customer Success, então isso é muito massa também. Acho que, como eu falei, ensinar é aprender ao mesmo tempo, então esses são os principais pontos. E comecei recentemente uma newsletter no LinkedIn, que tem o mesmo nome do meu podcast, que é Customer Success by Louis mesmo, voltada também a alguns aprendizados específicos. O LinkedIn chegou nos últimos dias e falou, você não quer tornar esse artigo uma newsletter? Eu só dei o sim ali e deu certo, foi. Então tem uma newsletter, aparentemente. Então, realmente acho que esses são os principais pontos atuais. Sou de Floripa, né? Então, uma honra estar num lugar onde muitas startups começaram em tecnologia, e conseguir convergir a minha carreira, né, dentro dessa cidade com assim, o lugar onde minha família mora, onde eu moro com minha esposa, onde eu cresci. Então é fantástico assim tá vivendo isso. Boa, incrível, Louis. Cara, você teve passagem por várias empresas de destaque já, né, no âmbito nacional e internacional, né, tem tudo dentro dessa área de CS, né?
Como que começou, cara, a sua relação com a área, assim, com o CS? Como que se deu isso? Como foi seu primeiro contato, né, com a profissão ali, com essa área? Cara, show de bola. Na verdade, em 2013, ou seja, exatamente mais ou menos 10 anos atrás, porque foi no final do ano, 9 anos e meio atrás hoje, eu fiz um processo seletivo para a Resultados Digitais, para a RD Station hoje, né? E foi um fracasso completo, porque, cara, eu tava terminando a faculdade de comunicação e etc. E eu falei, putz, Floripa, né? Tem um verão, e é legal pra caramba, tem praia, tenho amigos e etc. E eu tenho a possibilidade de viver esse último verão, né, fazendo o estágio que eu tô, mais tranquilo e etc. E, cara, não sabia o que era um lead. Sabe o que é tu chegar num processo seletivo da RD e não saber explicar lead? O que é lead, né? E outra coisa que foi pior ainda foi empatia em atendimento. O que é empatia no atendimento? Eu não sei. Sei lá. Nunca atendi ninguém, tipo, cara, foi um processo muito ruim. Eu fui eliminado com muita justiça por parte da RD e falei, putz, mas acendeu algum negocinho aqui. Um ano e pouco depois, eu estava em outro emprego, também sempre trabalhando no setor de comunicação, no começo da carreira, depois da faculdade, e falei, cara, agora é a hora, né? Eu leio esse blog da RD direto, os caras têm como é que eu vou dizer, a aba inicial do Chrome aqui é RD, o blog da RD. Eu estudei bastante para passar nesse processo seletivo, cara. Então foi assim que eu entrei em 2015 na RD. Era um dos primeiros times de CS do Brasil, então foi fantástico. Sabe o que não é ter playbook construído, sabe? Tudo sendo construído do zero, tu sentir, tu viver esse tipo de coisa ali dentro, então foi fantástico. Eu caí de paraquedas nesse mundo de CS, não sabia o que o CS faria no dia a dia, sinceramente, e entrei na RD. Depois disso, claro, tiveram outras empresas, né? Por exemplo, estruturei CS dentro da Geek Hunter, um marketplace que auxilia o RH a contratar desenvolvedores, né? Então, putz, peraí, CS não era só para assinatura, CS não era só para SaaS, ferrou, o que a gente faz? E a gente conseguiu adaptar o mundo, né? Um misto de vendas com CS ali, para conseguir fazer a empresa contratar o desenvolvedor, é, gerando uma experiência legal, gerando uma coisa bacana, né? Depois estruturei CS dentro da Movidesk, a Movidesk aqui em Blumenau, a galera conhece por causa do Oktoberfest, né? Então, 2 horas e meia de Floripa e tal. Trabalhei na Movidesk para estruturar também o time de CS. A carreira internacional começou depois, na Active Campaign, e hoje estou na Bird, né? Então, só para passar um geral aí sobre essas empresas e tanta coisa legal que eu aprendi ao longo dos anos. Bacana, Lui. E assim, né, um pouco, né, já que você falou da Geek Hunter e puxando um pouquinho da sardinha pro meu lado aqui, ao longo da sua jornada, quais os tipos de capacitações que você teve mais contato, assim, que você considera que tiveram mais impacto na sua carreira, assim? Ótima questão. Eu acho que eu lembro assim, de capacitação mais estruturada, sinceramente. Eu lembro da RD, numa época que eles falaram o seguinte, cara, não existe one-on-one, não existe, tipo, uma gestão de liderança um pouco mais pensada, né? Claro, lideranças eram ótimas, tudo acontecia, o time batia a meta, mas faltava, né, à medida que a empresa cresce, a gente tem que ir melhorando esses rituais de liderança, etc. Então, eu lembro que tiveram treinamentos muito legais sobre isso. Acho que o principal aprendizado da época foi, durante a vida inteira, você recebe, né? Então, dos pais, dos avós, professores, você recebe muita coisa, educação, eles pagam o teu colégio, você tem, né, as coisas apropriadas até um certo momento da vida. E um momento da vida que você vira líder, ou tem uma responsabilidade a mais, ou começa a pagar boletos, seja o que for, você também doa, você dá também para os outros, né? E Simon Sinek, aquele famoso autor do Golden Circle, que a galera conhece tanto, né? Ele fala muito sobre a questão do líder se servir por último, né? O líder se serve por último. Em vez de ser o primeiro, né, na infância, na adolescência, na vida inteira, na faculdade, até às vezes a gente é mais reativo para as coisas, né? A gente era o primeiro a se servir, dava comida quentinha lá. Quando você é líder, você passa a ir para o último da fila e fala, cara, é doação, né, ao longo do caminho. Então, eu lembro de terem alguns treinamentos, capacitações voltados a esses pontos no caminho. Foi animal, porque daí quando eu virei líder mesmo, de contratar o time, etc., acho que o primeiro foi na própria Geek Hunter, eu já estava munido. Eu costumo até brincar, assim, escrever, putz, quase ninguém tem um ano para se preparar para ser líder,
né? Às vezes é de paraquedas, às vezes um líder saiu, tu é promovido ou tu é contratado em outro. Cara, meu Deus, deixa eu ler sobre o assunto. Eu tive uns 9 meses aprendendo sobre isso na RD antes de ir para Geek, então foi fantástico ter essa preparação. Eu sentia que eu estava com mais vontade de fazer a coisa, né? Eu acho que outro ponto, acho que também foram na questão de uma consultoria de vendas que a gente teve também na própria época da BRD, isso me guiou a ponto de falar sobre playbook, velho. Falar de padronização. Se a gente quer construir uma máquina de customer success, uma máquina de vendas, né, uma máquina escalável para startup, para scale up, seja o que for, a gente precisa de padronização. E uma consultoria específica que teve treinamentos, a gente botou muita mão na massa em playbook também, ela ajudou a gente a ter esses guias padronizados para o time ir crescendo ao longo do caminho. E isso eu levei para a minha vida, né? Putz, a Astela Investimentos tinha até um podcast, né? Astela Playbook, o nome, porque, pô, os caras, para criar essa máquina, tu é obrigado a padronizar coisas, né? Até eu não gosto, não sei nem a opinião do Wagner sobre isso, mas quando empresas botam aquela job description, aqui não tem rotina. Cara, se não tem rotina, é uma bagunça, velho. Tem que ter, tem que ter rotina, tem que ter dia a dia, tem que ter padronização, sim, sabe? E eu aprendi muito isso. Até um líder da época, ele deu uma palestra uma certa vez que eu nunca esqueço, que era: caia na rotina em vendas. Do tipo assim, sim, rotina é bom. Sim, padroniza, vai dar certo. Etapas de vendas. E Customer Success é a mesma questão. Então, acho que esses aprendizados foram muito legais. Não, só te interrompendo, isso que você coloca assim, é bem interessante, porque o Abílio Diniz ele fala isso, né? Gente, empresa e indústria são duas coisas, pessoas e processo. Se as pessoas não estão bem, o processo não está. Se o processo está bem, as pessoas não estão. Então, assim, são duas coisas, né? Ou pessoas ou processo, né? Que move, né? Exatamente, cara. E isso faz total sentido, até frustrava alguns pontos, assim, né? De tipo, pô, mas falaram que aqui é de startup, que tinha sinuca, que tinha ping-pong, mas como assim? Não, mas venda, eu sou vendedor, eu vendo com a minha arte. Eu sou Customer Success Manager porque eu tenho a arte de fazer isso. Ah, seguir processo, porra, quem sou eu? E às vezes a pessoa vai carregando esses vícios, ou não se adapta, né? A questão nova, e putz, né? Então, eu acho que foi fantástico aprender a importância disso. Pensar, pô, a empresa está pagando uma galera aqui para trazer esse conceito de playbookização, de padronização, né, de tanto processo ao longo do caminho. O Ben Horowitz é um dos meus livros preferidos de negócios, O Lado Difícil das Situações Difíceis, eu sempre cito, né? Putz, já li 4 vezes esse livro. Ele fala que quando a empresa é pequena, às vezes não tem tanta dificuldade de processos de comunicação, etc, porque, pô, estamos em uma pequena empresa de 4 pessoas, eu não vou criar playbook a rodo com 4 pessoas. Só que à medida que a empresa cresce, a comunicação se torna o principal problema. E aí surge esse ponto, né, da gente conseguir ter essa padronização. Eu não sei, assim, até como é que vocês estão, assim, perguntando para o Vinícius e para o Wagner, em trabalho presencial, híbrido, remoto hoje em dia? Até para dar o meu próximo pitaco sobre Aqui a capacitação. gente está híbrido. Aqui a gente está híbrido também. Show. Cara, eu tô no remoto foi antes da pandemia, faz uns 4 anos hoje, então tem um coworking ali para eu não ficar louco da minha cabeça, tem um coworking que eu, vou há 4 anos, o Impact Hub aqui em Florianópolis, para espairecer e etc, e para ter um dia mais comum, assim, para me vestir, para ir trabalhar, etc. E eu costumo pensar, assim, que nessa época anterior, do começo da minha carreira, eu tinha muito almoço com mentores. Eu conseguia ter almoço, pô, Florianópolis, galera, putz, a CAT, Associação de Tecnologia, tal startup, putz, tem um amigo em comum, vamos conectar. Era muito comum esses almoços e, cara, o remoto, depois da pandemia, obviamente, pluralizou isso, acabou com esse tipo de coisa. Não é tão comum mais, pelo menos para o meu mundo, assim. E até a Mentor vem exatamente nesse sentido, né, para conectar dessa maneira remota as pessoas. Então, uma forma de capacitação, eu tenho vários desses almoços anotados em Google Doc até hoje. O tema era liderança, na maioria das vezes, sinceramente, sabe? Essa parte de soft skills, de lidar com pessoas, de demissão, de contratação, de treinamento. Então, era uma forma muito boa que hoje é suprida por calls, né? E, gente, só para acabar essa resposta, livros. Sinceramente, livros, não existe para mim maneira também mais interessante da gente estar, antes de dormir, fazer uma leitura,
Kindle, eu amo, eu boto muito frase de livro no meu blog ali, a gente só copia, né, do Kindle Spot e cola lá, acho que é fantástico. E além desse livro que eu falei, um que esses dias eu tô relendo até, inclusive agora, esses dias eu pensei, cara, esse livro é divisor de águas, é o Ferramenta de Titãs do Tim Ferriss. Putz, eu acho fantástico. O cara simplesmente entrevistou, sei lá, 300 pessoas no podcast e resolveu falar o seguinte, cara, vou fazer um livro pegando as melhores entrevistas, não qualquer uma, as melhores, e os melhores momentos das melhores entrevistas. Então, tipo assim, vamos, sei lá, fez entrevista com pessoas fantásticas. O Kelly Slater tá ali, surf, beleza. Teve 2 horas de entrevista. Ele pegou 15 minutos ali das melhores perguntas e respostas e botou no livro. Cara, tu lê 3 páginas, tu fica, né, com a cabeça fritando assim. Então é um livro grande, físico, vale a pena comprar no Kindle, é fantástico. Ferramenta de Titãs de Ferriss é uma das formas de capacitação eternas que a gente tem. Ô, Lui, e é interessante isso que você fala dos livros, né? Porque, assim, sou mentor também, né? E uma das coisas que eu falo, né, para meus mentorados é isso, assim, às vezes você vai ter mentores diretos, por exemplo, quem faz mentoria com você, faz comigo, né? E os seus mentores indiretos, né, que são os autores dos livros, né? Então, você pode ter vários mentores, você não vai conhecê-los, né? Mas você vai saber muito e aquele profissional vai te ajudar bastante. Por exemplo, um exemplo que eu sempre falo para eles é de John Maxwell, né? De liderança. John Maxwell é o guru da liderança, né? Nos Estados Unidos. E assim, sou apaixonado pelos livros dele e assim, ele é meu mentor, sabe? Ele me ajuda por muitos anos, desde quando eu comecei a RH, com os livros dele. Então achei bem interessante. Livros, né? Então tenha mentores, né? Que são escritores de livros também. Cara, perfeito. Perfeito, Wagner. Fantástico, Wagner. Ótimo link aí, cara. Os livros aí que o Lui trouxe, lá de Fiz Situações Difíceis, já li também 2 vezes. Acabei de reler ele no final do ano passado, livraço, recomendo muito. E Ferramentas de Titãs estava já na minha lista, vai subir mais pro topo agora, com certeza, depois da recomendação do Lui aí. Cara, para complementar também até o que o Wagner falou, John Maxwell, os 5 níveis de liderança, Wagner, deu. O dia que eu ouvi a teoria, foi no YouTube mesmo, não foi nenhum livro na época, os 5 níveis de liderança foi o que eu falei, tá, agora eu entendi tudo. Eu gosto bastante do Livro de Ouro da Liderança. Aquele também é um livro fantástico. John Maxwell é demais, cara. Simon Sinek, John Maxwell e Jocko Willink são meu trio de liderança que eu elenquei. Mas até do que vocês estão falando, para quem está vendo aqui na tela, mas para quem não está vendo eu vou explicar. Cara, tem um quadrinho aqui de alguns caras, acho que ele não pega, mas Woz, Steve Jobs, representa para mim muito essa questão, da Apple, desse começo, de startup como a Bird, né? Startup de garagem, etc. Aquela época de começo, eu olho isso e me inspiro. Naval Ravikant, que também tem livros fantásticos aí, acho que o Zoom não pega tanto, e Martin Luther King por tudo que representa e pela lembrança que a gente tem que ter das coisas, de fazer a coisa certa, né? Spike Lee falava, né? Do the right thing. Então, isso tudo que a gente tem que representar. Então, autores, mentores que estão aqui num quadro para me inspirar no dia a dia. Não conheci nenhum, infelizmente, mas 2 já foram, 2 ainda estão com a gente aqui, mas são eternos por esses ensinamentos. Lui, fantástico. Legal ali ter, né, essa representatividade da imagem, como você trouxe, né, e esse ponto que o Wagner trouxe de ter mentores que muitas vezes você não está ali no dia a dia com eles, mas que eles são uma inspiração, são uma forma de você se espelhar, né, e aplicar isso no dia a dia. Isso é muito poderoso. E essa troca mais ainda, né, e é isso que a gente quer levar com a Inmentor ali. Você comentou sobre os almoços, né, que você tinha, Lui, como mentorias. Inclusive, a gente tem vários mentores que relatam exatamente isso, né? Que antes da Inmentor, eles iam, principalmente antes da pandemia, né? Tinha muito essa troca ali em almoço, a galera chamava para almoçar e ia. E até muitos mentores relatavam isso, cara, eu ajudava, eu conseguia passar uma visão legal no almoço, mas é totalmente diferente de quando eu estou sentado aqui com uma pessoa de forma profissional, com uma agenda setada, né, no meu dia a dia, onde eu consigo, de fato, me entregar melhor para aquilo, eu consigo disponibilizar um tempo maior ali, porque no almoço, às vezes, você está com uma reunião em cima, tem alguns outros pontos, então é legal ver isso na prática, né? Esse relato que alguns mentores traziam para a gente, você ter vivido isso na prática ali como uma forma de capacitação. Bem maneiro. E, Lui, parte da minha próxima pergunta você meio que já respondeu ali, né? Falando de como vocês resolveram esse desafio do crescimento acelerado na RD, né? Através de playbooks, até
pegando essa escola que a Astela trouxe, a Astela que é um dos investidores da RD. Mas, cara, como que foi esse processo, assim, né? Porque eu imagino que deve ser uma maluquice, um dia acorda, tem mais 100 pessoas na empresa, faturamento crescendo a nível bizarro. Então, um ponto, né? Com certeza os playbooks ali ajudaram. Mas como que foi ter essa experiência ali de viver um crescimento tão acelerado como foi o crescimento da RD? Cara, ótima questão. Acho que foi uma época muito boa. A gente tem até uma brincadeira, a PayPal Mafia, né? Que surgiu depois dos fundadores da PayPal que fundaram outras empresas, tipo o Reid Hoffman no LinkedIn, etc. A gente tem uma brincadeira com isso que chama RD Mafia, que é um grupo dessa época, dessa galera que estava nessa época. A gente até vai se reunir, por coincidência, depois de amanhã, aqui o povo que está em Floripa, né? Mas é muito massa ver, ter vivido isso com aquela galera em geral. Uma das coisas mais interessantes assim que eu lembro era que o nosso CS lá era um pouco mais genérico. O que é um CS genérico? Eu sou o CS Lui aqui, beleza? Tenho uma carteira de clientes, estou fazendo onboarding de uns, estou fazendo suporte de outros, respondendo os tickets, estou fazendo o pós-onboarding, o ongoing, o longo prazo com alguns. Tem cliente que tem 1 ano de casa e está comigo também. Além do cara que está um dia, tem um cara que está 1 ano e está comigo também. Risco de churn, ou seja, fumaça preta aqui no ar, tá queimando alguma coisa aqui na cozinha. Risco de churn, ou pedido de churn, o cara falou, eu quero cancelar, oficialmente. Tudo isso era para só uma pessoa. Era o CS genérico que na nossa cabeça era, o cliente gosta de ser atendido pelo mesmo, né? E aí, cara, não tava batendo, assim, as contas não estavam batendo naquela época, naquele longínquo ano de 2015. Eu nunca esqueço que a gente trocou, assim, num evento no auditório lá da incubadora que a gente estava, no Celta aqui em Floripa. Agora vamos ter CS específicos, né? Onboarding é uma coisa, ongoing é uma coisa, suporte é uma coisa, churn talvez seja interessado de uma maneira mais especial e etc, etc. Então, cara, foi uma mudança completa, né? E eu lembro que surgiu também nessa época, cara, quem que vocês têm que conversar no one-on-one com líderes para entender quem que você quer ser. Você quer ser a pessoa de onboarding, você quer migrar para suporte, você quer ser de ongoing e no longo prazo, ser o CSM dele, o gerente de conta mesmo, o que você vai ser. E acho que esse foi o primeiro baque, assim, de startup que eu tive da questão das ondas que eu falo tanto, assim. Então, até esse momento, vinha uma onda pra gente surfar, né? E a gente olhava, uma onda não é tão grande aqui, perco uma, perco outra e tal. Na terceira eu vou lá, consigo surfar, fazer manobras e passar tantos meses numa startup, né? Às vezes numa empresa mais tradicional são anos, mas em startup, uns 3, 4 meses, às vezes estou na mesma onda, finalizei a onda, show de bola, bati minhas metas, que legal, colaborei com o time, minha cultura é bacana, tem a ver com a do time, show de bola. Aí chega uma outra onda, quando eu vou remar para o mar maior, né? Ou diferente, ou para o outro lado, de repente, muitas vezes, né? E aí a gente tem que, essa adaptabilidade, aprender a surfar essa nova onda específica do momento. Eu acho que aí que mora, nessa falta de adaptabilidade, aí que mora muitos profissionais que vão ficando pelo caminho. Eles não percebem ou não querem perceber que é uma nova onda vindo por trás para eles conseguirem pegar essa onda e surfarem também. Então esse foi um grande exemplo, assim, sabe, de uma mudança enorme que eu falei, cara, do nada eu vou virar CS de onboarding, só vou fazer as 3 primeiras calls dos clientes lá, sabe? Foi uma coisa muito louca, mas acho que ensinou todo mundo que viveu isso, esse baque, né, de job absurdo, assim, acho que foi o maior que eu tive de mudança, sabe? E foi um sucesso, depois, no fim das contas, né? O case de CS da RD foi muito baseado nessa especificação de job em si. Então, acredito muito nisso. Claro, o poder da mentoria, né? O poder da mentor também no meio disso. De conseguir fazer a pessoa surfar melhor a onda do momento. A onda que ela, às vezes, não esperava. Cair de paraquedas numa área. Quantas vezes na mentor, né, eu já conversei com mentorados e falaram, cara, caiu uma área no meu guarda-chuva, é CS, o que é isso? Às vezes tem, né, muitas coisas assim, é muito bacana ser uma das primeiras caras falando sobre CS para os mentorados ali, é muito legal. Sem dúvida, Lui. E, cara, assim, a gente vive, são 2 momentos muito distintos, pelo menos na minha visão, né, você como especialista vai poder falar melhor. 2015, como você falou, né, esse começo da RD ali, estruturando essa área de CS, acredito que o mercado em si tinha uma maturidade, um nível de maturidade sobre o assunto, e hoje você na Bird estruturando isso ali na área como líder de CS, quais são as diferenças, né, as principais diferenças que você vê daquele cenário, daquele ambiente, como o mercado olhava para a importância do CS, apesar de você estar numa empresa que valorizava isso, né, mas o mercado em si não tinha ainda tanto essa visão,
E hoje, depois de vários cases, né, que a gente tem como a Nubank, que é um dos grandes diferenciais da Nubank, é essa forma de atender o cliente, a forma de pensar o cliente, as Apos, né, que teve até o livro que foi lançado com base no case deles. Então, depois disso, tiveram muita coisa acontecendo, entrando no mainstream, de fato, aqui no Brasil, né? E hoje essa mentalidade é diferente. Como é que você vê esses dois momentos ali? Ótima questão. Eu acredito que o CS, a gente vai visitar, né, essa questão de, putz, quando é que começou essa coisa toda, né? Lá nos anos 90 existia uma empresa chamada Ventive. E eu não sei se vocês já viram, vocês devem ter visto que na internet tem um site, Web Archive, que você consegue, putz, ver qual era a cara do site, sei lá, nos anos 90, cara. Isso é muito massa. É uma viagem ao tempo fantástica que você consegue fazer. E eu fui ver o site da Ventive agora, dias atrás, para ver, cara, eles faziam CS, deixa eu ver o site deles em 98. E realmente, os caras começaram a falar, cara, essa coisa de atendimento, putz, reativo, ser só suporte e tal, não tá com nada, não sei o quê. Os caras começaram a falar disso. O primeiro case foi em 2005, quando a Ventive já tinha sido, putz, vendida para Oracle, faria anos e tal. Ela foi fundada em 90. Em 2005, o case da Salesforce falando, cara, tem churn pra caramba, estamos tendo cancelamento pra caramba no nosso modelo de SaaS, na nuvem, que é diferente de on-premise, certo? E precisamos, né, estruturar esse pós-venda. Não é possível que o pós-venda que a gente tenha seja tipo, posso ajudar? Se quiser, vai. Se não quiser, vai com Deus. Né? Então tem que ser uma coisa mais estratégica, mais proativa, diferente. Aí surge o CS 2005. RD, quando a gente falou lá na entrevista que eu rodei, 2013, né? Uns aninhos depois. Então, no Brasil, eu acredito que CS tenha entrado mais ou menos por 2012, 13, Rock Content, RD, Conta Azul, umas que eu lembro assim de cabeça, posso estar sendo injusto com algumas delas, outras aí que eu esqueci, mas ela começa mais ou menos nessa época. Cara, nessa época a gente tinha umas máximas de CS, por exemplo, CS é só para SaaS B2B. Por quê? Porque Salesforce era. Beleza. Tipo, a gente aceitava muito ponto assim. Quando eu fui pra Geek, inclusive, não tinha nenhum material sobre marketplace. Nenhum material do que seria um pós-venda ou seria tipo uma espécie de CX /vendas para o marketplace acontecer. Não existia simplesmente no mercado, sabe? Então a gente tinha essas restrições. CS é o que está nessa caixa e não é mais nada. Pô, tinha muita lacração assim em CS, eu posso dizer. E isso atrapalhava um pouco a continuidade das coisas. Hoje a gente tem um Customer Success plural, a gente tem ferramentas de CS que tem cases em diversos modelos de negócio, a gente tem CX bombando em B2C, bombando em Marketplace também, e por que não em B2B, para quem vai ver a jornada como um todo, por exemplo. Cara, temos obras, temos livros, temos podcast, não só o meu, mas claro, mas outros podcasts fantásticos sobre cliente em si, e cara, é outra coisa, né? Simplesmente é outra coisa. Nesses 8 anos que se passaram, a gente tem mais abertura a diferentes cases e muita gente boa trabalhando também. E, obviamente, muito CSM, né? Se tu bota no LinkedIn agora, a gente vai achar gente pra caramba a rodo, né? Querendo mais conhecimento sobre CS. E é isso. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando a galera costuma falar, pô, não, é só SaaS B2B mesmo, eu costumo pensar, pô, é que nem vendas, a gente fala que vendas não pode ser inside sales. Vendas tem que bater na porta e vender enciclopédia. Pô, como assim CS tá numa caixa? Não pode ser. Então, eu acho que essa é a principal mudança. A abertura a outros cases. O Luiz, eu estava lendo um pouquinho da sinopse aí do seu livro, né? Principalmente do one-on-one, né? O que é o one-on-one? Para a galera que está ouvindo aí, assistindo a gente aí, fala um pouquinho, o que é o one-on-one? Show de bola. Acho que esse livro surgiu, né? Eu queria muito publicar um livro. Eu falei, putz, qual é a dificuldade de publicar um livro? Daí eu comecei a pesquisar e etc. Eu falei, cara, tenho 4 posts do blog, no meu blog, que são muito acessados sobre o one-on-one. A galera gosta, tipo, é um assunto que tem volume ali no blog. Eu pensei, cara, que tal juntar essas ideias que tem a ver, né, liderança de CS também se beneficia muito de one-on-one, CSMs também. Eu falei, cara, vou juntar esses mundos e escrever um livro simples, né, direto ao ponto, um playbook para one-on-ones. Então, one-on-one é uma reunião entre 2 pessoas, pode ser entre 2 pares, entre pessoas de diferentes áreas, mas até no livro eu costumei focar em líder e liderado mesmo, porque, normalmente é o que a galera mais precisa, né? Então, uma reunião estruturada. O one-on-one não é cafezinho aleatório. Encontrei a pessoa no corredor e falei de 5 minutos com ela e isso é um one-on-one. Pô, não é para dar checklist, né? Para chegar pro Wagner, né, do RH e falar, Wagner, fiz o one-on-one.
né? Não é checklist, pô, é um momento muito mais legal, estruturado, né? Que realmente não é só para mostrar para um setor e que eu fiz, o que eu não fiz contra a liderança, mas é um negócio legal. A estruturação do one-on-one se dá preparando, né? Sobre o que vai ser esse one-on-one, que perguntas eu vou fazer para o meu liderado. E o liderado também levar quais pontos eu quero conferir com o meu líder. Quero pedir ajuda num projeto, quero conversar sobre um ponto específico, alguma coisa de time, vamos conversar sobre feedback um pelo outro, carreira, tem tantas coisas legais, né? Não, bacana. E você tocou num ponto interessante esse do feedback, né? Também, né? Porque, às vezes, por exemplo, tem um livro, não sei se vocês já leram, ou você leu, chama O Gerente Minuto, né? Esse livro. É um livro clássico, ele é antigo, da década de 80, mas é um clássico de liderança. E ele fala lá, né, nesse livro 3 coisas básicas, né? Elogios, minuto. Então, se a pessoa fez a coisa certa, elogie naquele momento. Repreensão, minuto. Se a pessoa errou, corrija ela na hora, não deixe para falar depois. E terceiro, né, tem objetivos claros, né? Então, eu gosto desse livro bastante porque é um livro simples, da década de 80, só que traz muito conteúdo para a gente nos dias atuais. Minha pergunta é, assim, que dicas você daria para uma one-on-one mais assertiva, assim, né? Direto ao ponto? Cara, legal. Eu acho que começando, partindo do primeiro ponto, é tornar eles recorrentes, assim, sabe? A galera sempre pergunta de frequência também, etc. Que frequência? Cara, se a pessoa é novata, ela vai precisar de mais acompanhamento por si só. Ben Horowitz também fala pra gente, e vou lá e contratei o VP de vendas. E o VP de vendas era tão bom, que eu nem fiz one-on-one, nem apresentei ele para outros líderes. Presumi que ele era muito... Peraí, pode ser VP, pode ser CEO contratado, como pode ser um analista júnior, um estagiário, não importa, né? A posição, a gente tem que, onboarding em português, onboarding de novos funcionários, ele vira integração. Eu gosto dessa palavra. Integrar a pessoa ali no meio para falar, pô, às vezes ela é mais introspectiva, às vezes é um head de vendas, mas não vai puxar papo com todo. Às vezes, sei lá, não sei qual é a cultura, quais são as regras aqui do jogo, acabei de entrar na empresa, então a gente tem que fazer isso acontecer. E um dos pontos principais para manter essa proximidade, esse alinhamento, é o one-on-one. Então, para as pessoas novatas, de repente, uma frequência menor, ter one-on-ones mais recorrentes, faz muito sentido para estar tudo alinhado nesse início, né? Putz, tá batendo meta, tá certo, tudo certo. Espaça um pouco mais, até pergunta para o liderado, em quanto tempo? Semanal, quinzenal, mensal? O que você acha dos nossos one-on-ones agora, neste momento, né? Ou às vezes em startups a gente brinca, putz, às vezes o projeto que eles estão tocando é muito importante e precisa de um alinhamento maior, abaixa a frequência de novo, torna a coisa semanal, quinzenal novamente, né? Então, acho que depende do momento da empresa, dos projetos que essa pessoa está trocando, para esse alinhamento acontecer. Então, eu acredito que tornar ele recorrente, deixar na agenda, deixa marcado na agenda, porque se não deixar, putz, esqueci. Caraca, faz um mês e meio que a gente não faz a one-on-one, e o negócio ele já é esquecido de novo, né? Ao longo do caminho. Eu acho que esse é o principal ponto inicial. Depois do primeiro one-on-one, onde são alinhados, né, o que a gente vai tratar, o que você tem que levar, o que é meu dever como líder ou não, o que é o seu dever como liderado. De repente, uma coisa parece boba, mas faz muito sentido, pelo menos manter um documento em comum entre os dois para botar, putz, os pontos que a gente discutiu, esse, ponto de melhoria esse, obrigado por aquele feedback, já anotei aqui, putz, vou olhar muito para isso nas próximas 2 semanas, por exemplo, né? E as tarefinhas de você liderado são essas duas, para Being Leader ficou essa daqui, combinado? Tá aqui no doc, tá aqui o nosso doc compartilhado, visite este doc, né? Até o próximo one-on-one. Cara, são coisas simples, esses rituais de one-on-one que são muito interessantes. E o terceiro ponto, eu costumo brincar, assim, quando eu comecei a liderar, comecei a liderar líderes na época da Movidesk, que era uma coisa muito nova para mim, não era ser coordenador, era ser tipo gerente, head, ter líderes embaixo de mim. Eu lembro que eu ficava com vergonha de estruturar o one-on-one e levar num caderno, no notebook, no celular, as anotações, as perguntas que eu levaria. Eu queria fazer, o líder bom tem que fazer no freestyle, né? Eles têm que ver que eu tem tudo na cachola, sou um gênio aqui da parada. E às vezes eu esquecia uma pergunta crucial, cara. Aquela pergunta assim, ó, importantíssima. Ou visitar aquele ponto e perguntar, como é que tá tal projeto? Enfim, alguma coisa mais técnica mesmo. E esquecia. E passava o negócio. Então, daí eu comecei a pegar as perguntas, até botei no livro, né, Reuniões de One-on-One,
101 perguntas para o one-on-one, perguntas que o liderado pode fazer também para o povo levar para os one-on-ones sem medo de ser feliz e não fazer a coisa no freestyle, senão muita coisa se perde ao longo do caminho. Então, acho que seriam esses pontos, né? Manter a recorrência, deixar frequente, já deixar marcado, estruturar as perguntas e pontos específicos ao longo do caminho e, por último, evitar cancelar. Cancelamento de one-on-one para liderado é uma coisa assim, ó, eu passo a não importar tanto. Meu líder cancelou e nunca mais marcou. Simon Sinek, voltando ao velho e bom Simon Sinek, ele tem, além do Golden Circle, ele tem outro círculo que é o de segurança. Então ele fala que tem um círculo de segurança onde os liderados estão dentro, como eles podem sair facilmente e ir para o círculo de insegurança, de perigo, que ele chama. No círculo de perigo tem paranoia. Será que eu vou ser demitido? Será que não sei o quê? Ele não me deu, como o Wagner falou, né? Putz, ele não me deu aquele feedback sobre aquele ponto. Será que eu fiz mal? Será que eu fiz bem? Será que não sei o quê? E a paranoia vai na cabeça, é burburinho, é fofoca. Quando tá no círculo de segurança, a pessoa fala, eu tô alinhada, eu tô com feedback recorrente e a coisa tá rodando. Eu li um livro esses tempos que foi Z Economy, tipo economia da geração Z, Z Economy, valeu muito a pena. E a gurizada que tá vindo aí, nascida depois de 96, 97, essa gurizada que já são profissionais, já estão no mercado de trabalho, é uma gurizada que é acostumada a feedback mais recorrente. Se eles entram numa empresa que o one-on-one é, putz, o pessoal do RH mandou ter o feedback, lá eu sou um gestor, mas não gosto muito de one-on-one, então a gente faz uma vez por ano, né? Eu costumo pular, tá? Meus liderados também não gostam. Tá? A gurizada vai falar, cara, eu vou para um lugar onde eu tenho mais alinhamento, onde eu tenho feedback, onde eu tenha mais clareza, não vou sofrer aqui sozinho. Então, é a chance de muitos líderes se reinventarem, se abrirem para one-on-one. Não, é interessantíssimo, né, essa questão que você coloca, né, da frequência, do tempo, como fazer, como ser assertivo e tal. E assim, né, por incrível que pareça, né, assim, faço mentoreio também líderes, né, e aí eles têm muitas questões, né, que eles trazem de equipe e tal, e aí assim, a pergunta básica, mas seus liderados sabem disso? Você já falou com eles disso, sabe? Então, é muito recorrente, né, as pessoas que não dão feedback e que não recebem feedback também, sabe? E aí a pessoa fica ali meio, que você falou, né, dá margem para a imaginação dela. Porque tem aquele formal, que é uma vez por ano, e depois eles não se falam mais, né? Então, assim, recorrentemente, eu atendo, né, mentorei pessoas assim, que não recebem e não dão feedback, né? Então, assim, e aí tem aquela máxima, né? Então, eu pressuponho que ele está entendendo o que eu estou querendo. E a outra parte, por sua vez, assim, eu não entendi bem o que ele quer, sabe? E fica nisso. E aí tem um livro que ele chama Conversas Difíceis, né? Como falar do mais importante, algo assim, né? Parafraseando, né? O como entender o que é mais importante, algo assim que ele fala. E na Conversa Difícil ele cita isso, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, você está incomodado com o seu vizinho porque toda vez que ele corta a grama, voa para o seu quintal. E aí você fica incomodado com aquela situação. Só que você nunca fala para o seu vizinho que está te incomodando a grama que está voando do quintal dele para cá. E aí no livro ele fala isso. Se você não falar para o seu vizinho, para ele não vai fazer diferença nenhuma, porque está fazendo para ele, então ele está achando que está certo. Então no mundo corporativo, no ambiente corporativo, eu sinto falta disso, né? Então as pessoas não falam e aí pressupõe que o outro entendeu, sabe? Sim. Total. Faz total sentido. A história do casal ali, que é por anos e anos e anos a esposa pegava aquele pão e pegava aquela partezinha do pão ali de cima, na casca do pão, desculpa, dava a casca do pão pro marido, né? E ele aceitou, beleza. Anos se passam. E aos 70 anos, o marido fala, cara, porque tipo, eu odeio casca de pão, porque tu continua dando esse negócio pra mim, mas tu nunca me falou, sabe? É exatamente esse ponto. A Kim Scott, desse livro do Conversa Difícil, ela fala exatamente isso. Teve um liderado que ela demitiu, certo? Por uma brincadeirinha, alguma coisa assim, que não era nada anticultura, então até durou mais tempo, uma brincadeirinha, brincadeira chatinha mesmo, né? E a galera toda, pô, não aguento mais esse cara, não aguento mais esse cara. E ela foi demitir e o cara perguntou, por que tu não me falou antes? Né? Ela faz um TED Talk sobre isso, tipo, é fantástico. Mas é isso. Tim Ferriss também fala, no Ferramentas dos Titãs mesmo, alguma das frases, não lembro se é dele ou não,
mas o sucesso de uma pessoa é medido pelo número de conversas difíceis que ela se propõe a ter. Acho que são os momentos chave da nossa vida, assim, né? Momentos de escolhas, momentos de falar, pô, não para isso, sim para aquilo. Acho que são esses momentos. Então, é muito legal. E o livro surgiu exatamente por esse ponto, realmente, né? Para ter um playbook para o povo começar a se inspirar, não trazer um framework complexo, né? 20 pontos para você preparar o ano. Putz, a pessoa já fala, meu Deus, eu não tenho tempo para isso, né? Mas sim, pontos simples, perguntas simples, vai, faz, é uma conversa, olha no olho, né? Curte esse momento com seu liderado e traga ele para perto. E tem uma coisa que, assim, né, isso na Netflix é bastante praticado lá, né, que é o feedback 360, né, então você dá feedback para o seu superior, você recebe feedback do seu superior, você dá feedback para os seus pares, e às vezes, né, os liderados têm essa dificuldade de dar o feedback para o superior, porque aquilo vai fazer ele melhorar também. Exemplo que a gente estava falando de comunicação. Ele recebe o feedback, fala, nossa chefe, eu não sabia que você queria isso, porque você nunca tinha me falado. Então, das próximas, pode chegar em mim e falar. Então, às vezes, é uma ferramenta que retroalimenta ele também, né? Não só ele dando feedback, mas também o liderado dele dando feedback. Perfeito. Isso é muito exemplificado no livro, né, da cultura da Netflix, né, Wagner? A Regra Não Ter Regras. Essa questão aí, a autora, ela bate bastante, principalmente essa questão do feedback reverso, né? Que é um tabu mesmo. Acho que poucas empresas eu conheço no mundo que fazem esse tipo de incentivam muito isso. A Netflix é um puto exemplo, né, para esse caso. Bem legal. Luiz, você tem um post no blog ali, né, que você falou que até originou o livro, que é 101 perguntas para One-to-One. Cara, elenca pra gente 3 perguntas e vamos já dar início ao nosso bate-bola ali de perguntas rápidas aqui pra gente ir fechando o episódio, que foi fantástico, tá sendo incrível. Mas fala ali pra gente 3 principais perguntas que não podem faltar, que você já nem precisa mais anotar ali no seu caderno de anotações, que essa já tá decorada. Cara, perfeito. Eu acredito que, assim, para liderado, não elencaria exatamente perguntas específicas, mas clareza nesses projetos. Às vezes o líder está vendo, sei lá, o líder está no elevador da empresa, o líder está vendo do 20º andar. Ele tem mais visão, ele está em reuniões de lideranças, ele falou com o CEO, ele sabe das coisas. Então, para o liderado aproveitar e perguntar, pô, como é que estão as coisas? Líder, aquele projeto vocês consideram que está indo bem? Tipo, eu estou colaborando positivamente. Ter essa clareza do que está acontecendo em cima, digamos assim, nessa hierarquia de empresa, do liderado. E para o líder perguntar para o liderado, acho que são 2, na verdade, que eu acho fenomenais, que são existe algo que não esteja claro no seu trabalho, no dia a dia e etc. Às vezes é uma coisa assim, eu não consigo logar naquela ferramenta, enfim. Ou às vezes é um negócio mais profundo. Cara, não sei se eu e aquela colega que eu tenho ali, a gente está fazendo a mesma função e se está meio confuso no projeto. Sabe? Clareia um pouco mais a nossa vida. E o outro ponto é, eu como líder estaria te travando, tem alguma coisa que eu posso te ajudar que está te travando no momento para fazer isso acontecer? Eu acredito que essas 2, elas já possam trazer bastante coisa. Às vezes a resposta é, cara, tá tudo claro, tá tudo alinhado e, cara, não tem nada travando, nada que você poderia me ajudar, tá show de bola, que legal. E aí, às vezes, aproveita outros pontos para se falar, para se explorar e etc. ao longo do caminho, né? Mas é bem bacana. Aquilo é um artigo do Jason Ivanish, um cara de produto que eu traduzi em linguagem livre, assim, e dei uma adaptada em alguns dos pontos ali também. Créditos todos para o blog do Jason Evans. Boa, cara, ótimas dicas. Uma dessas é a última que você citou, eu costumo usar. Tipo, cara, tem alguma coisa no seu caminho que eu, como líder, né? Que acho que o nosso papel como líder é esse, né? Tirar as pedras do caminho, tentar ao máximo minimizar, né, essas dificuldades que o liderado está tendo ali para avançar, para conseguir entregar aquele projeto. Então essa eu uso bastante, a outra vai passar a ser utilizada agora. Muito bom. Luiz, vamos lá. Vamos fazer o nosso bate-bola final aqui para a gente fechar esse episódio incrível. Perguntas rápidas. Aqui a galera que já acompanha já sabe mais ou menos como é que funciona, mas a gente vai basicamente fazer uma pergunta rápida, você dá uma resposta rápida, a gente vai tocando para a gente fechar. Cara, um livro que a audiência, todo mundo que está ouvindo aqui deveria ler. Além desse que você já citou, né? Um que seja assim, o livro. Ótimo ponto. Além do Ben Horowitz, além do Tim Ferriss, esse povo mais de negócios, acho que o meu livro preferido é Walden,
A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. É o meu livro preferido. Eu peguei a referência porque, putz, um dos meus filmes preferidos é Sociedade dos Poetas Mortos. Outro dos filmes preferidos é Into the Wild, Na Natureza Selvagem. E ambos citam Whitman, ambos citam Thoreau. Eu falei, putz, tem coisas em comum, tem um playbook, tem uma padronização nesses filmes que eu gosto e eles citam esse livro. E eu fui ler a primeira vez há uns 10 anos, então fala sobre Henry David Thoreau, que está ali na capital, está na loucura, está no dia a dia, e vai viver a vida nos bosques e relatar como é que é sair do mundo para ir lá para os bosques e viver aquilo, e viver a vida em si. Sugar tudo que a vida tem para dar para ele. Então é muito inspirador. Walden, A Vida nos Bosques, de Thoreau. Fantástico. Tá, vai ficar anotado aqui. Próxima pergunta, Lui. Tem algum hack que você está usando hoje de produtividade que você pode recomendar? Cara, ótima questão. O Ryan, que era o personagem do The Office, que é também produtor, eu esqueci o nome dele, BJ Novak, ele fala, cara, eu sou um rato da madrugada, cara. Essa coisa de 5 a.m. Club, porra, eu sou o cara da madruga aqui. Faço os meus roteiros, tem 10 de madruga, sei lá, às vezes acordo 11 horas. Então, eu acho que cada um é cada um com essa questão. Eu sou um cara que não acordo tão cedo, por exemplo. Eu tenho meus negócios. Meu cérebro à noite ainda está funcionando muito, daí tem a leitura para complementar. Mas, gente, hack de produtividade, falando de uma pessoa que na pandemia teve alguns problemas de saúde, etc., e, enfim, especialmente de rim, né, específicos, saúde, sei lá, eu gosto de correr, sair para correr. Minha cabeça tá cheia, eu vou deitar um pouco já. Vai correr, vai fazer tua academia, vai fazer tua coisa, aproveita que pode, né? Porque é o melhor hack de produtividade que você pode dar para si mesmo para o dia seguinte, por exemplo. Entendeu? Então, acho que esse é o principal ponto. Se eu fico sem correr ou sem fazer exercício por uma semana, por duas, a coisa vai acumulando, sabe? A tua cabeça tá um terror, pelo menos a minha. Tá um terror depois da terceira semana e etc. Eu sou menos produtivo e etc e tal. Então eu tenho uma planilha, eu tentei usar a Apple Watch, não deu certo, eu achei muita coisa, eu achei muita informação a mais, eu quero a menos, na verdade, né? E eu tenho uma planilha que dá pontuação por quilômetros corridos por dia, por semana, e academia, que eu tenho que bater, né, essa metinha ali da planilha. Ridiculamente simples, mas funciona. Eu já me dou esporro. Porra, eu só fiz 3 pontos, sei lá, essa semana, por exemplo. Porra, a anterior eu fiz 10, a outra 15. Peraí, né? Então eu me baseio por esta planilha a ver com saúde. Para mim, isso é a produtividade da vida. Pô, fantástico, metrificou o processo e conseguiu criar esse hábito, né? Sim. Lui, um podcast que você indica para a galera além do seu, né? Além do seu e da Inventorcast, algum outro podcast que você indica? Deixa eu pensar. Cara, eu acredito que a Stella Playbook seja um podcast que eu acho fantástico. A gente, pegou, a Stella conseguiu traduzir, se preocupar como fundo, né? E assim como a Inventor está se preocupando. A Inventor, a Stella poderiam falar, cara, podcast, velho, meu Deus, o que eu vou me preocupar em ficar... Mas, é uma preocupação a mais para falar, a gente está doando, como eu falei no começo, né? Não só recebendo, mas doando para o mundo esse conhecimento que a gente tem. Então, eu acho fantástico. O podcast já acabou, tomara que tenha uma nova temporada, né? Mas é fantástico a Stella Playbook para qualquer empreendedor, é inspirador, é animal, com founders, inclusive com histórias que não deram certo. Não é só o conto de fadas startupeiro, mas também alguns casos, né, de coisas que não... É o lado difícil das situações difíceis. Não saiu como esperado. Então, esse eu recomendo. A Stella com 2 L's, Playbook. Boa, também endosso a recomendação, que tem muita coisa boa lá. Já consumi bastante também. Lui, qual o melhor elogio que você já recebeu? E aí, no âmbito profissional, pode ser até um case de uma one-to-one que você teve com algum líder. Qual o melhor elogio que você já recebeu? Cara, um que eu lembro bastante foi do nosso querido CEO da Movidesk, que foi marcante. Uma coisa mais simples do mundo foi, cara, a área de vocês é uma das mais organizadas da empresa. Acho que é a mais organizada. Nunca esqueço isso porque toda semana, olha o que a gente falou, à medida que a empresa cresce, comunicação é o principal desafio. Toda semana eu mandava um report, né? Ninguém falou para fazer, mas mandava um report para as principais lideranças e conseguia com esse report, eu adoro reports assim, especialmente no início de startups, na fase de seed, etc., um pouco depois, mas trazer esses reports antes de ter um dashboard completo para conseguir trazer a clareza, né, para a galera do que está acontecendo. E quando você constrói o report,
você também aprende. Você também está botando aqueles números ali ao longo do caminho. Então, acho que esse feedback de organização foi bacana. Foi uma coisa que eu não esqueci ao longo da jornada. Boa. Você falou ali de alguns filmes, já falou de livro. Indica uma série, cara, para nossa audiência, uma série que faz sentido, que você curta. Cara, eu vou indicar uma série que vocês não vão achar, por isso eu vou indicar duas. Existe uma série muito antiga, eu estava no Multishow, TV Cultura, né, chamada The Wonder Years, Anos Incríveis. É fantástica, pra mim é a melhor série, vocês podem achar trechos dela no YouTube, etc. Mas, beleza. Essa não dá pra achar, a trilha sonora era muito... Era que nem trilha sonora de Forrest Gump, só artista muito bom. E aí teve briga de direitos autorais, essa série no Brasil nunca mais passou, nenhum streaming da vida. Então, já que Wagner está aqui, vou falar uma outra série agora acessível a todos vocês que estão ouvindo, ao contrário dos The Wonder Years, do Netflix, que estamos vendo nesse momento, eu e minha esposa, chamada The Chosen. The Chosen, uma série incrível, conta a história de Jesus de uma maneira mais divertida, assim, de dia a dia. É uma grande inspiração, né? Como católico é fantástico ver a maneira com que foi retratado os evangelhos, etc. E, cara, isso é demais. É demais, passar o tempo também. Às vezes, muito livro, muita coisa de business e Twitter e todo startup. E para um pouco, né? E vai rever a história do cara mais fantástico que já passou por aqui. É animal. Então, parabéns, Wagner e Netflix, por voltar The Chosen lá. Fantástico. E nossa última pergunta, Lui, para alguém que está começando hoje na área de CS, alguém que ouviu esse episódio aqui, está ali numa transição de carreira, está pensando em mudar de área, ou que está navegando ali, achou esse episódio e está começando nesse mundo, né? Como você falou, que tem vários mentorados. Quais as dicas que você daria, cara? Legal, acredito que Jocko Willink, que eu até comentei ser o terceira força, né? Simon Sinek, John Maxwell, Jocko Willink, como uma terceira força de liderança em questões de livros e conteúdo, fala uma frase que ele botaria no outdoor, e eu também botaria no outdoor, e até o capa do livro dele, e até o Legião Urbana falou a mesma coisa, olha que interessante. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Disciplina nas padronizações, como eu falei, nas calls, no bem tratar com os clientes, no querer o bem dos clientes, no ser legal dos clientes, não só na call, mas nos bastidores também, sem piada, coisas. Esse cliente é um saco e entra na call, o cliente vai sentir, né? Então, acredito que CS tem a ver, apesar de estar remoto, às vezes não tocar e não ver nenhum cliente ao vivo por anos, a gente tem que querer, tem que gostar, tem que trazer essa experiência bacana ao longo do caminho. Acho que esse é um ponto. Então, disciplina nessas coisas. Tem muita gente que quer, fiquei 3 meses em CS aqui fazendo call, já criei um Instagram de dicas de Customer Success. Calma, né? Vai para Mentor, pega algumas mentorias bacanas sobre o assunto, sobre assuntos que tangem também esse mundo, né? Malcolm Gladwell fala dos outliers, aquele livro, as leis das 10 mil horas. Chega mais perto das 10 mil horas dentro do setor de CS, né? Vai a fundo, cria repertório para depois estar gerando conteúdo, estar prestando consultoria, estar fazendo as coisas ao longo do caminho. Então, acredito que seja isso, né? E claro, Mentor é uma ótima maneira de fazer isso acontecer com tanta gente legal do CS que tem por lá. Boa, eu ia dar essa dica final aí, ia dar uma notícia que a gente vai estar deixando aqui na descrição desse episódio, um cupom de R$100 para quem está ouvindo, para quem está conhecendo a plataforma, está conhecendo a iMentor aqui, para os 2 mentores. Então, chegou lá, gostou do Wagner, está com desafio em RH, em Talent Acquisition, todo esse mundo ali tangendo o universo de RH, carreira. Fala com o Wagner, está com uma dúvida sobre CS, sobre reunião one-to-one, que acabamos de ter uma super aula aqui com o Lui também sobre esse assunto e entrando muito em liderança ali. Então, agenda lá com o Lui, então vai ficar esse cupom válido aí para a galera. E, pessoal, só agradecer esse papo fantástico. Wagner integrando aqui o time de co-host com a gente. Vai voltar em outros episódios, então vamos se acostumando ali com a voz e com a cara do Wagner. E, Lui, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela aula que você deu aqui pra gente. Foi incrível conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, se aprofundar ali na sua trajetória. E com certeza a galera vai tirar bastante aprendizado disso. Obrigado mesmo. Perfeito, gente. Eu que agradeço. Estamos aí no LinkedIn, sempre postando, nos podcasts, Customer Success by Lui. Estamos sempre por aí. Grande abraço, pessoal. Boa. Wagner, palavras finais para encerrar aí? Bom, agradecer aí pela oportunidade de ser co-host aí. Muito bom ter batido esse papo aí com o Lui.
E me sigam lá no LinkedIn também, Wagner Rocha. Me sigam lá. E aí, se quiserem também mentoria aí, tô na eMentor também, na plataforma. Fantástico. Pessoal, muito obrigado. Grande abraço e até o nosso próximo episódio aqui da eMentorcast. Valeu! Esse podcast é um oferecimento de eMentor, a maior plataforma de mentores do Brasil. Supere desafios de carreira ou da sua empresa. Saiba mais em eMentor.com.br. E Connect Think, integrações e automação de processos.